Caro Presidente do SASD, todos os autarcas que aqui estão, outros responsáveis políticos, acho que é realmente muito importante que se possa instituir esta academia que, no fundo, representa a vontade que os nossos próprios autarcas sentem de poder aprofundar, consolidar a preparação com que devem munir-se para desempenhar melhor as suas funções autárquicas, para incorporarem um maior cimento entre todos os que podem projetar uma visão dos nossos valores, da nossa filosofia política, da nossa abordagem perante os problemas sociais, enquanto autarcas social-democratas. Isso exige um espaço de aprendizagem, de reflexão, de transmissão de boas práticas, de preparação para novos desafios. As circunstâncias vão se alterando ao longo dos anos e nós devemos buscar ao mesmo tempo a sabedoria e a experiência daqueles que lidaram com problemas nas suas autarquias no passado e sentá-los ao lado daqueles que vão estudando os problemas novos que aparecem, mesmo que do lado da academia não tivessem tido ainda a oportunidade de executar orientações diferentes e abordagens novas. Mas, como dizia e muito bem o Dr. Álvaro Amaro, quando olhamos para a frente, procuramos sempre combinar a melhor experiência que podemos extrair do passado, ele também nos define, de certa maneira, no que de bom e de mau ele representa, mas temos sempre, como dizia, de o combinar com aquilo que projetamos para a frente. E as sociedades, os partidos, as organizações, fazem-se sempre a olhar para a frente, não é a olhar para trás. Daí a importância que esta academia vem ganhando. Espero que a sua terceira edição possa ganhar ainda mais relevo público, porque isso também é bom, as pessoas saberem o que fazemos, aquilo que discutimos, o que nos preocupa, as expectativas que temos, mas, sobretudo, para poder ir criando esse lastro de pessoas que passam por estas experiências e que possam daqui levar uma mensagem mais ambiciosa, uma experiência mais consolidada, que ajude todos os outros a beneficiar de todo o trabalho que é aqui realizado. Portanto, os meus parabéns sinceros aos autarcas social-democratas e a todos os que têm participado nestas edições, seja como participantes autarcas, seja como convidados, oradores que aqui partilham as suas visões e as suas experiências connosco. As próximas eleições autárquicas vão ocorrer daqui a praticamente um ano e eu estou convencido que podem ocorrer num ciclo diferente em matéria de ambição no plano local. É sabido que existe uma intenção clara da nossa parte em poder avançar durante o ano de 2017 para um conjunto de novas atribuições e competências que possam ser transferidas da administração central para o poder local. E, em colaboração com os SASD, também preparámos um conjunto de propostas importantes que apresentámos na Assembleia da República ontem e que visam, sobretudo através do Orçamento de Estado, noutras áreas, através das grandes opções do plano, iniciar justamente um trabalho que nos permita chegar às eleições autárquicas em finais de setembro ou outubro do próximo ano. O Governo ainda deverá ter ocasião de marcar essas eleições e fazer coincidir
a eleição dos novos autarcas para os novos mandatos, com uma ambição nova em matéria de descentralização autárquica. Eu acho que, passados estes 40 anos que agora se estão a assinalar sobre as primeiras eleições autárquicas, é tempo de dizermos que temos uma democracia autárquica também madura e que podemos levar mais longe a forma como as nossas autarquias funcionam. Em certos domínios, deveremos, em princípio, poder aprofundar e até generalizar os contratos interadministrativos que no anterior governo se iniciaram e que permitiram justamente que na área da saúde, na área da educação em particular, os municípios pudessem ter uma intervenção mais estruturante, mais estratégica, que nesta altura ainda está do lado do Ministério da Educação ou do Ministério da Saúde, mas que não há razão para lá permanecer. Estamos a falar, no essencial, dos cuidados de saúde primários e do ensino básico e secundário, sendo que no básico, no primeiro ciclo e no segundo ciclo, já há muitas matérias que estão à disposição dos municípios, mas cada vez mais é preciso alargar isso até ao ensino secundário e não deixar isso apenas pela gestão e pelas responsabilidades das infraestruturas, do pessoal administrativo, daquilo que normalmente são encargos que são mais difíceis de lidar pelo Ministério da Educação. Não, que o projeto educativo, que a estratégia educativa, que a estratégia ao nível de saúde pública nos municípios possa ter um envolvimento maior das nossas autarquias. Não é que sejam as autarquias a definir o que é que deve ser o conjunto de parâmetros que devem ser observados em matéria de exigência educativa ou de exigência ao nível da política de saúde. Haverá, com certeza, leis da Assembleia da República que fixarão estas matérias. Mas não há nenhuma razão para que os municípios não possam, dentro desse quadro legal, administrar e ter uma palavra importante na definição da execução dessas estratégias. Como dizia muito bem o Dr. Álvaro Amaro, há alguma razão para que estejamos à espera que seja o Ministério da Saúde ou a estrutura desconcentrada do Ministério da Saúde, que em termos regionais, a ARS, venha dizer qual é o horário de funcionamento do centro de saúde? Isto faz sentido? Em 2016 ou em 2017? Os nossos municípios hoje não têm corpos suficientemente desenvolvidos, técnicos, para poderem suportar este tipo de avaliação, de estudo e de acompanhamento? Não podem os nossos autarcas, junto das populações, definir melhor se o horário deve ser este ou se deve ser aquele? Se fazendo mais falta esta oferta ou outra oferta, ela não deva ser criada? Eu acho que temos realmente de dar um passo em frente. Foi muito importante ao longo destes anos, já o disse aqui na edição do ano passado, e provavelmente na que a antecedeu, que ao longo destes 40 anos os municípios e as freguesias tiveram um papel relevantíssimo na transformação da nossa realidade social e económica em todo o país. Mas hoje, essa transformação pode dar um salto qualitativo significativo se nós empoderarmos, se acreditarmos o suficiente na nossa estrutura do poder local para lhe darmos mais responsabilidades e lhe exigirmos, portanto, melhores resultados do que aqueles que o Estado, na administração central, conseguiu atingir ao fim destes anos todos.
E eu confio muito que os nossos autarcas, não falo só dos do PSD, embora tenham um orgulho particular no trabalho que os autarcas do PSD desenvolvem, mas estou convencido que no país os autarcas hoje têm condições para retribuir essa confiança do Estado, da sociedade, entregando um resultado que não é mais caro, antes pelo contrário, não sai mais caro ao país em termos financeiros, antes pelo contrário, e com mais qualidade, porque tem mais proximidade e pode corresponder melhor, com mais plasticidade, com mais flexibilidade, àquilo que são as realidades em cada localidade. Quem governa para um sentido mais geral tem de atender ao interesse geral. Mas nós sabemos que o interesse geral não é ferido se tratarmos de maneira diferente o que é diferente. Tratar igual o que é igual, mas tratar diferente o que é diferente. É esse o princípio da igualdade. Quanto melhor, à escala mais adequada, pudermos tratar os problemas das pessoas, mais aproveita a todos. E é este o novo ciclo de poder local que eu espero que se possa abrir. Sabemos que o Governo tem dado também mostras de estar interessado em executar um programa de descentralização. Ora bem, temos aqui uma grande oportunidade de avaliar se é assim ou não é. Não queremos que o Governo faça apenas aquilo que nós propomos, mas esperamos que aquilo que propomos, só por sermos nós a propor, não seja um bom motivo para chumbar tudo, para dizer que o Governo é que tem uma resposta para a descentralização, que as propostas dos outros não interessam. Teremos agora uma oportunidade de ver se realmente, uma vez que nos chamaram a terreiro e nos perguntaram, então não têm propostas, então não querem propor coisas importantes para o futuro do país, nós propusemos. Vamos ver agora se há ou não há, efetivamente, vontade de discutir essas propostas e de podermos depois, se estivermos de acordo quanto aos objetivos que nós enunciamos, se o PS, o Governo ou a maioria quiser contrapor outros, ainda tem, no âmbito do debate de especialidade, a possibilidade de o acertar. Se estivermos de acordo quanto aos objetivos, então ainda temos o ano de 2017 para preparar devidamente todo o trabalho que permitirá transferir estas competências, bem como os meios adequados, para que em 2018 nós possamos iniciar um ciclo autárquico novo de 4 anos, com mais ambição e a entregar um resultado qualitativamente superior que satisfaça as expectativas, os anseios e os desejos também das populações do nosso país e das nossas terras. Claro que nós aproveitamos a discussão orçamental para propor também outras matérias, como é do vosso conhecimento. E não é por estarmos na Academia do Poder Local que só podemos falar de autarquias. Os autarcas são os primeiros a perceber que o país não se pode dividir dessa maneira. E o fenómeno público não pode estar fragmentado de tal modo que não conversemos uns com os outros sobre o que é importante. E os autarcas, como poucos, saberão que tudo é importante quando se trata do bem-estar das populações e quando se trata do desenvolvimento da nossa sociedade e dos nossos territórios. Nós apresentámos também propostas importantes no sentido estratégico, a olhar para a sustentabilidade da segurança social e a olhar para o investimento e, portanto, para a sustentabilidade do crescimento económico. Não ficamos apenas, portanto, por tudo o que são novidades que podemos acrescentar do lado das atribuições e competências para as autarquias locais ou para as comunidades intermunicipais e, eventualmente, para as áreas metropolitanas. Não estamos a falar só, portanto, nas novas competências que propomos acrescentar e que vão desde a área do apoio e da ação social, à gestão florestal, à gestão da orla costeira e muitas outras matérias. Nós estamos preocupados também em poder avaliar
se conseguimos ou não, no país, criar instrumentos que nos permitam crescer de uma forma mais forte e robusta e que permitam gerar confiança nos cidadãos em termos de sistemas previdenciais da segurança social, portanto. São duas áreas, eu direi, estruturantes para quem está preocupado com o futuro. Não é com o passado, é com o futuro. No caso da segurança social, interessa-nos, sobretudo, criar mecanismos de maior transparência para que as pessoas saibam o que é que acontece ao seu dinheiro que vai para a segurança social. E em que medida é que as contribuições que cada um faz servirão, de facto, no futuro, para financiar o seu seguro social, caso, porventura, fiquem desempregados, ou tenham um acidente de trabalho, ou qualquer outra eventualidade que possa acontecer, para que saibam, portanto, como pode funcionar esse seguro social e em que medida é que a sua futura pensão poderá estar efetivamente assegurada. Essas propostas partem do princípio que nós devemos ter essa transparência por um lado, mas devemos também, por outro, fazer transformações nos sistemas previdenciais que nos permitam ultrapassar não só os déficits implícitos, como os explícitos que eles hoje exibem. Quer a gente dizer que todo o dinheiro que entra na segurança social, por um lado, pelas contribuições que são pagas pelos ativos de hoje, pelos trabalhadores de hoje, não chega para pagar, do outro lado, as pensões e o seguro social dos sistemas previdenciais públicos. O Estado, este ano, transferiu quase 600 milhões de euros dos impostos dos portugueses para o orçamento da segurança social. E em nome da transparência, devemos dizer, não era mau que o Governo explicasse estas coisas. Porque há uma opacidade muito grande na explicação que falta destas matérias. Este ano, portanto, faltavam 600 milhões para que os sistemas previdenciais estivessem em equilíbrio. E foi o Estado que foi buscar aos impostos para transferir para a segurança social, que evitou, digamos assim, que houvesse falta de assunção de responsabilidade da segurança social perante as necessidades. E para o ano prevê-se que esse valor seja superior a 400 milhões de euros. Continua a estar em falta, portanto. Já foi mais no passado, tem vindo a diminuir. Há flutuações, nós sabemos, em função da taxa de desemprego. Felizmente ela tem continuado a evoluir de uma forma favorável. O emprego também tem vindo a aumentar, embora a um ritmo menor do que no passado, mas tem aumentado, o que também é bom, o que significa que mais gente pode contribuir para a segurança social, menos desequilíbrio. Mas mesmo assim, o que se prevê é que cresça a economia e o emprego não chega nas contas do Governo para equilibrar as contas da segurança social. Ora, isto significa que alguma coisa de estrutural tem de se alterar para garantir que no futuro não haja, como já houve no passado, solavancos, necessidade de diminuir os benefícios para que a segurança social mantenha equilíbrio. O Governo, de certa maneira, reconhece isto, porque lança um novo imposto, que é o chamado adicional ao IMI, que de adicional só tem o facto de acrescentar receita, porque a estrutura desse novo imposto não tem nada a ver com o IMI, e é por isso que esse imposto não tem uma receita que vá para as autarquias, porque o IMI é uma receita das autarquias. Este não é. É um imposto novo. E consigna aquela receita desse novo imposto à Segurança Social. Querem um reconhecimento mais claro de que há um problema estrutural na Segurança Social? Se um governo cria um imposto novo e consigna aquela receita apenas para financiar o Fundo de Estabilização da Segurança Social, há de ser porquê?
porque há desequilíbrio na segurança social. O problema está em que, como o Governo, ele próprio admitiu, com isto não está a impedir o desequilíbrio, está apenas a empurrar com a barriga. E disse o Primeiro-Ministro e o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social que conseguia adiar por mais 6 anos a ocorrência de déficits na segurança social. É caso para dizer, se estamos a pôr dinheiro com um imposto novo para poder equilibrar a segurança social, ao menos que se resolva o problema e não que se adie o problema. E o Governo só está a adiar o problema. Era bom que mostrasse também vontade para poder resolver o problema. Já que vamos pôr dinheiro para resolver o problema, que o possamos efetivamente resolver. E, por fim, como vos disse, a questão do investimento e do crescimento da economia. Ele é essencial. É essencial para a estabilidade financeira. Quanto mais crescer a nossa economia, menos crédito mal parado existirá nos bancos, porque melhor as empresas e as famílias estarão em condições de cumprir com as suas obrigações nos empréstimos que contraíram. É importante também para criar mais rendimento. As empresas só podem pagar mais aos seus trabalhadores e aos seus acionistas se tiverem mais lucros, se crescerem, se produzirem mais e venderem mais. Mas nós sabemos que isso tem um limite. Nenhuma empresa pode produzir mais do que a capacidade instalada que tem. A isto chama-se investimento. As empresas, se querem crescer em exportação, em produção no futuro, têm de investir mais. Se o investimento continuar a faltar, o nosso crescimento está muito limitado. E se estiver limitado, menos receitas existirão para os municípios, menos receitas existirão para a administração central, menos receitas, portanto, ajudarão a financiar a solidariedade, o Estado Social, mas também menos empregos serão gerados e menos remunerados poderão ser os empregos que existem. É assim. Ora, apesar dos números do último trimestre terem sido números bons, no que significa ao crescimento da economia neste último trimestre, na verdade, a informação que o INE nos mostrou é de que esse crescimento não foi motivado pelo investimento, mas pelo bom comportamento das exportações, que de resto nem era exatamente a estratégia que o Governo tinha escolhido. Mas que não fosse, mesmo que o resultado seja involuntário, sendo bom é de saudar. Ainda bem que é assim, não era aquilo que o Governo esperava, mas ainda bem que é assim, porque nós precisamos de crescer. Mas só continuaremos a crescer para o futuro se o investimento aparecer. Ora, para que haja investimento, tem pelo menos de haver 3 condições. A primeira é que haja confiança. Ninguém investe sem se sentir confiante no que está a acontecer e no futuro. Essa confiança tem faltado. Em segundo lugar, para investir é preciso ter o mínimo de estabilidade, nomeadamente fiscal, e de orientação política geral que favoreça esse próprio investimento. Nós tínhamos um conjunto de decisões que favoreciam o investimento, quer em matéria fiscal, quer em termos de custos de contexto. Isso não tem tido uma evolução positiva ao longo deste ano. Precisava de ser retomada. E, em terceiro lugar, nós precisamos de atrair novos investidores e de conseguir convencer uma parte daqueles que são os donos das dívidas das nossas empresas a poderem converter uma parte dessa dívida em capital das empresas. Favorecer, portanto, a melhoria dos capitais próprios das empresas. Empresas com o melhor balanço investirão mais. E isso é bom para toda a gente. Estas são, de um modo geral, as propostas que quisemos apresentar para acrescentar um horizonte
de esperança e de confiança para o país. E reparem, é muito importante agora ver como é que a maioria e o Governo vão reagir a estas propostas. Nós fizemos o nosso papel enquanto maior partido português e principal partido da oposição. Não entramos no leilão da discussão orçamental, do quem dá mais. Sabemos, já estivemos no Governo várias vezes, sabemos que os orçamentos representam sempre equilíbrios difíceis de atingir. E ainda para mais, equilíbrios que envolvem compromissos com a Comissão Europeia, com os nossos parceiros externos. São equilíbrios que, portanto, cabe ao Governo preservar. Se estivéssemos perante um governo do Partido Socialista, minoritário, em que o Partido Socialista tivesse ganho as eleições e, coitado, não tivesse a maioria e estivesse à procura de apoio no Parlamento para poder viabilizar o seu orçamento, a nossa discussão seria outra. Mas não é o caso, porque, como sabem, quem ganhou as eleições fomos nós e quem não quis dialogar nem sobre o orçamento nem sobre o governo foi o Partido Socialista, que chumbou esse governo liminarmente. E, de resto, já na campanha tinha prometido que nem o orçamento deixaria passar. Mas o que serve para uns na oposição parece que não serve para outros quando estão no governo. E agora que têm um governo que negociaram com o Partido Comunista Português, com o Bloco de Esquerda e com os Verdes, produziram um equilíbrio naquele orçamento que está negociado dentro desta maioria que governa o país. Qual é o papel da oposição? Não é, portanto, o de fazer uma política terra queimada e dizer quanto pior melhor, porque essa nunca foi a nossa política. A nossa função é propor, em função das nossas ideias, o que achamos que é melhor para o futuro do país. E se não mexemos, portanto, naqueles equilíbrios precários, difíceis, do leilão orçamental que o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda fizeram, e fizeram imensas reuniões para ver se chegavam a um entendimento sobre isso, lá fizeram o seu entendimento, não nos demitimos de poder propor, em termos estruturantes, aquilo que podia ser decisivo para podermos crescer mais no futuro, porque estamos a crescer menos do que crescíamos em 2015, e contas do Governo para 2017 ainda continuaremos a crescer menos do que em 2015, o que não é satisfatório. Aquilo que se esperaria era que pudéssemos crescer mais do que crescemos no ano anterior, não era crescer menos. Isso não é uma alternativa melhor. Uma alternativa melhor é crescer mais. Ora, a nossa proposta é justamente para que se possa crescer mais. Veremos agora como é que a maioria e o Governo discutem estas propostas e as poderão acolher. Na certeza de que nós não apresentamos as nossas propostas com a preocupação de agradar ao Governo ou à maioria. Não quer dizer que queiramos desagradar, mas a nossa função não é agradar ao Bloco de Esquerda ou ao Partido Comunista Português. Como devem calcular, não foi para isso que fomos eleitos. Quem votou no PSD e aqueles que nós hoje representamos não têm as ideias daqueles que votaram no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista. Não esperem que as nossas propostas sejam as propostas comunistas e bloquistas. Se o Partido Socialista prefere promover essas a promover outras, esse é um problema do Partido Socialista com o seu eleitorado. Nós temos de apresentar as propostas que vão ao encontro das expectativas daqueles que votaram em nós. E aqueles que votaram em nós, votaram para que o país pudesse ser uma sociedade mais aberta, com mais exigência, com mais crescimento e com mais equidade. Isto é, que pudéssemos ser uma sociedade mais justa. E esse é o sentido das propostas que apresentamos. Cumprimos, portanto, aquilo que é o papel da oposição. Apresentamos propostas para o futuro que refletem as expectativas daqueles que nos escolheram e exercer bem o papel de representação
é a primeira condição de respeitar a democracia. Nós devemos explicações àqueles que representamos, mas não nos demitimos, em tempo nenhum também, de exercer o nosso papel de fiscalização do governo. Porque é para isso que serve, numa democracia, a oposição. Nunca se viu, numa democracia, a oposição dar à mães. O que se espera da oposição é que fiscalize. E quando fiscaliza, tem de ser exigente. Não abdicamos dessa função primordial das democracias. Como é que nós fiscalizamos aquilo que é hoje a maioria e o governo? Fazemo-lo de acordo com os nossos valores e os nossos princípios, que a cada dia que passa parecem ser suficientemente diferentes daqueles que estão impregnados na maioria, pelo menos se avaliarmos pela forma como esta se comporta. Nós não fazemos oposição e não fiscalizamos a ação do Executivo procurando, de uma forma populista, agradar ao maior número. Não era difícil fazê-lo, como devem calcular. O Governo propõe que o salário mínimo seja de 557 euros. Nós devíamos dizer, e por que não 650? Ninguém é rico por ganhar 650 euros. Ou por que não 700? Ou 800? Era fácil fazer populismo à volta destas matérias. Porque não havia agora o PSD de querer dar mais do que quem está no governo e na maioria. Seria fácil. Reparem bem que quem apoia hoje o governo, no nosso tempo pedia muito mais. E hoje aceita muito menos. E, pelos vistos, estão satisfeitos. Mesmo que digam que aquele não é o governo deles, vejam lá se o deixam cair. Está quieto. Aquele é o governo deles, é o governo que eles aprovaram, que viabilizaram, que apoiam. E hoje estão satisfeitos com o que é dado, mesmo quando o que é dado é muito menos do que eles exigiam, ainda há pouco tempo atrás. E porquê é que é assim? Porque a vida é o que é. Porque a vida é o que é. E quem se põe com muita demagogia e com muito populismo só o pode fazer enquanto não tem de responder pela ação do governo. E nós temos de manter sempre, enquanto oposição, o papel responsável de quem sabe que pode voltar ao governo e não pode entrar em leilões desta natureza. De acordo com os nossos valores e princípios, devemos denunciar os governos que partidarizam o Estado em função das suas decisões. O Presidente Usasde já aqui há pouco disse, eu acho que é preciso realmente perder todo o sentido da decência democrática para andar a organizar, a preparar benefícios sociais e aumentos para a campanha eleitoral. Podem fazê-lo, mas fica-lhes mal. Disse ontem e repito, eu teria vergonha de ter este comportamento democrático. Claro que dizem muito bem o Álvaro Amaro, as pessoas também não são tolas e percebem muito bem qual é o jogo. Mas a função da oposição é denunciar esse jogo. E as pessoas devem querer saber se nós estamos atentos ou não e denunciamos esse jogo. O governo que diga quanto é que tem para aumentar as pensões, dentro dos equilíbrios delicados que atingiu. Mas o que quer que tenha para aumentar as pensões abaixo de 628 euros por mês, estamos a falar, portanto, de pensões baixas, que distribua esse dinheiro que tem para o aumento das pensões de uma forma equitativa para todos, a partir de 1 de janeiro. Não é em agosto. Porque é que é em agosto? Daqui até agosto não há dinheiro para pagar? O Estado só vai ter dinheiro para pagar em agosto? Está bem à vista de todos que em agosto estamos na véspera da campanha eleitoral e que o Governo faz contas de cabeça com a sua maioria.
Vamos dividir a democracia pelos seus beneficiários. Quantos são os pensionistas? Quantos são os servidores do Estado? Podemos lhes dar mais qualquer coisinha para a eleição? Vamos dar. Foi assim em 2009, não é novo. O governo em 2009 do Partido Socialista procedeu assim. Infelizmente teve consequências muito mais graves, que esperemos que não estejam no nosso horizonte agora. Mas como forma de exercer o poder, diz tudo sobre aqueles que tomam estas decisões. E essa diferença tem de ser vincada hoje. Quem acha que pode, por estar no governo, vestir o fato de chefe partidário, para poder invetivar os outros partidos, para poder imiscuir-se na campanha eleitoral autárquica, para discriminar em função da cor partidária aqueles em quem os portugueses confiaram, as suas juntas de freguesia ou os seus municípios, quem assim se comporta mostra que não tem respeito pelas regras da democracia e não tem respeito pelos eleitores. Quem governa tem sempre um fardo. Não pode deixar de dizer ao que vem, de propor o que é importante para acautelar o futuro e de respeitar estas regras democráticas. É por isso que é muito importante em democracia respeitar os mandatos. Eu, apesar de ter esfiado um governo de coligação, consegui que esse governo, pela primeira vez em Portugal, que um governo de coligação cumprisse o seu mandato. Dir-me-ão, bem, mas não vem mal ao mundo se os mandatos não forem cumpridos, se um bem maior se tiver de proteger, com certeza. A estabilidade é sempre instrumental. Não é um fim. É como o déficit e as contas públicas. Nós não queremos acabar com os déficits em si mesmos. Nós queremos acabar com os déficits porque eles significam mais impostos e significam mais responsabilidades para o futuro. É apenas isso. E quanto menos dívida tivermos, mais podemos crescer para a frente. É por isso, portanto, que queremos contas públicas boas, câmaras equilibradas. Isso permite-nos prestar melhores serviços à nossa sociedade. O que é que interessa é os serviços que prestamos. Para isso temos de estar em condições de o fazer. Ora, dentro de um ciclo normal de legislatura, faz sentido que o que tem alcance mais estratégico se inicie mais cedo. Não é no fim de um mandato que se vão fazer reformas estruturais. No fim do mandato apresentam-se os resultados. Para podermos apresentar resultados, temos no começo do mandato de mostrar ao que vamos e qual é a ambição estrutural que temos. A deste governo é quase nenhuma. Conhecem alguma medida de folgo estrutural que o governo tenha anunciado? Pelo contrário. Multiplica os grupos de trabalho, as instâncias de discussão, e lá vão discutindo à medida que o tempo passa, mas não há coragem de se dizer frontalmente o que se quer e não há espírito reformista suficiente para poder estabelecer objetivos de reforma. Se não tivermos essa capacidade, o país não crescerá o que pode e aquilo que nós precisamos de crescer para voltarmos a convergir com os nossos parceiros europeus e podermos oferecer, em particular aos mais jovens, um futuro diferente, mais ambicioso do que aquele que hoje, se tudo continuar como está, poderemos fazer. Se este governo, portanto, está capturado pela dificuldade em encontrar reformas importantes para fazer, cabe-nos a nós dizer que reformas são essas. As propostas que avançamos ao nível da discussão do Orçamento de Estado não esgota a conversa sobre a ambição que temos para o país. E cá estaremos, como principal partido português, a trabalhar com os nossos militantes e simpatizantes, mas com muitas outras pessoas para preparar essas reformas.
não deixaremos de as propor no Parlamento, como agora fazemos com o Orçamento de Estado. Não podemos responder, evidentemente, pela decisão da maioria, porque a maioria hoje, no Parlamento, não é uma maioria que esteja aberta a grandes mudanças nem a grandes reformas. Mas é assim mesmo, cada um tem de assumir as suas responsabilidades. E nós assumiremos as nossas, mostrando que a nossa fasquia não está a baixar, está a elevar-se. Porque devemos sempre apontar para mais alto e mais ambicioso. Queremos sempre mais dos resultados que formos capazes de alcançar. E não confundimos a realidade com o nosso desejo. Quem não conheça bem a realidade terá sempre muita dificuldade em alterá-la. E o PSD, creio eu, e este é o ponto essencial do que vos queria dizer hoje a respeito do que é ser oposição e social-democrata hoje, hoje nós não poderemos, como partido, ceder aos populismos, ao facilitismo, à demagogia e ao deixa-andar. Exigimos responsabilidades e dignidade por parte de quem ocupa lugares públicos, porque quem ocupa lugares públicos não tem em jogo apenas a representação do seu partido ou do seu eleitorado. Quem exerce lugares públicos no Parlamento ou no Governo ou em qualquer outro lugar, numa empresa pública, numa empresa municipal, quem exerce lugares públicos tem também, na forma como os exerce, de defender a dignidade do Estado e o respeito pelos portugueses. Foi esse respeito que nós tivemos sempre, levámos sempre o país a sério e pusemos sempre Portugal à frente de tudo. E achamos que não é pedir demais que todos os outros que desempenham lugares públicos tenham também a preocupação de defender o mesmo princípio de dignidade. Não nos deveríamos distinguir por isso. Devíamos nos distinguir pelo sentido das políticas, de modo que os portugueses pudessem escolher hoje uma política, amanhã outra que considerassem mais adequada, mas que não nos estivéssemos de distinguir pela maneira como olhamos para a democracia e para a dignidade dos lugares públicos. Julgo que não preciso de adjetivar nem de ilustrar para que todos tenham bem presente como a dignidade do Estado, dos lugares públicos e o respeito dos portugueses não estão a ser observados na forma como se governa. E julgo que esta é uma reflexão que não pode deixar ninguém de fora em Portugal. Nem a opinião pública, nem os comentadores, nem aqueles que exercem funções de Estado. E todos, do Presidente da República ao membro da Assembleia de Freguesia, têm a responsabilidade de ver o que se está a passar e de defender a dignidade do Estado, dos lugares públicos e o respeito pelos portugueses. Muito obrigado.